Bom, aqui está o sensor IR, né? Sensor de distância, mas projetado para detectar um objeto e principalmente ele também ajuda bastante a identificar cores. A distância não é bem o forte dele como qualidade, porque ele sofre interferência da iluminação das fluorescentes, do sol, da luz infravermelha, que é a base dele de emissão do infravermelho nesse LED mais claro e recepção desse infravermelho no LED mais escuro, emissor e receptor. O que acontece? Ele emite um raio infravermelho, bate no objeto, volta com uma certa intensidade e essa intensidade é aberta, né? É aberta a tensão, ajuda a abrir a tensão. Esse cara aqui é considerado uma válvula, vamos dizer assim. Quanto maior a intensidade da iluminação do infravermelho, maior a abertura dele em termos de tensão. Se ele tiver pouco aberto, a alimentação desse sensor é 5 volts, né? Se ele tiver pouco aberto, praticamente zero, com exceção da interferência da iluminação das fluorescentes, 1 volts. Vai chegando mais perto do objeto, com esse cara habilitado, vai aumentando a tensão até chegar aos 5 volts quando está muito perto. Bate e volta a intensidade razoável para que deixe ele a 5 volts. Bom, como eu falei, ele já é alimentado de 5 volts. Tem aqui o pino positivo 5 VDC e o negativo, que é esse cabo preto. Ou esse cabo azul, ele é ligado lá no pino 40 da placa do microcontrolador e ele é o cara que habilita a emissão desse LED aqui, esse LED emissor. Nesse LED emissor nós temos um resistor regulador de tensão para que não queime ele, né? Mas mesmo assim ele trabalha numa tensão bem alta, inclusive esquenta, que assim é uma corrente bem alta, inclusive ele esquenta. E para não queimar a porta do microcontrolador lá, a gente usou esse transistor, né? Com na base dele 470 ohms que liga, habilita o LED a emitir. A mesma coisa acontece o retorno, a gente tem 5 VDC, esse cara está ligado com um transistor de 470 ohms, com um resistor de 470 ohms na base desse transistor, os dois aqui são BC548 NPN, ou 2N222 NPN também, depende da disponibilidade, que largam um retorno analógico de 0 a 5 volts, analógico, veja bem, analógico, por esse cabo que vai lá na porta, no pino 2 do microcontrolador, que a gente chama de saída, embaixo está usinado aqui, você pode ver, ó, aqui embaixo está usinado, mais, menos, o sinal, que é o retorno, e o liga, que é o habilita o LED emissor. Vai lá na porta do microcontrolador, um valor analógico onde ele lê e transforma isso em valor digital para poder imprimir no LCD. Aqui a gente tem dois potenciômetros. Esse cara aqui é responsável, tem sua saída nesse pino aqui, e tem um jumper aqui que é o retorno para o contraste do LCD, ou seja, isso regula a luminosidade do LCD. Né? Aqui nós temos daí a sensibilidade, é o potenciômetro responsável pela sensibilidade do sensor. Ou seja, essa é uma tensão de referência que a gente chama. Lá no código a gente pode falar melhor. Uma tensão de referência. Quanto menor essa tensão, ela vai ser dividida por 255 volts. Quanto menor essa tensão, a leitura do pode ser feita a sensibilidade através desse potenciômetro, né? Vai ter um cálculo lá que é um pouco complexo, mas não sei se vem bem ao caso, já entra na eletrônica digital, mas esse cara aqui, esse potenciômetro da esquerda, ele é responsável pela sensibilidade, para você regular, ficar mais próximo da realidade da distância do objeto. Aqui a gente tem uma fonte independente nessa placa, que ela ajuda a não ter que ter mais 2 ou 3 fontes, né, para poder alimentar o sensor. Então aqui nós temos dois pinos que são responsáveis por GND e dois pinos que dão uma tensão de 5 VDC, 5 volts. Então nós temos o cabo de alimentação, que é esse vermelho aqui, conectado aqui, 5 VDC, e o GND poderia ser na entrada da fonte, mas a gente preferiu aqui por uma questão de estética para ficar melhor. Na próxima imagem aqui a gente tem o cabo azul, que é o cabo do sinal, né, que é o cabo do pulso, do liga, né? Ele está no pino 40 da placa do microcontrolador e ele que habilita a emissão do IR, de acordo com o programa. E aqui é o retorno da leitura da distância do objeto, que é o retorno para a porta analógica da placa de microcontrolador. Esse aqui é o valor analógico de tensão que retorna para nós.
aqui nós vemos a alimentação da placa e aqui nós temos a alimentação da fonte, a alternativa que tem dentro da placa. Aqui nós temos um jumper que é responsável por essa parte do LCD e do microcontrolador, né? Ele está na posição 12 VDC. Também funciona em 6 VDC, mas eu aconselho a não trocar. Sem esse jumper a placa não funciona. Tem que ser feito o jumper aqui para 12 VDC e você pode alimentar daí essa fonte aqui, porque esse tem um regulador de tensão que está aqui, LED indicativo desse lado da placa funcionando. Esse aqui é um LED indicativo da fonte alternativa que tem na placa, que é composta por esses terminais aqui, esses dois aqui, o regulador de tensão e um filtro que tem aqui que é um capacitor de 2200 UF. Esse jumper não deve ser alterado, né? Eu recomendo que deixe ele aqui nessa posição porque a gente acaba esquecendo e queima o microcontrolador. Inclusive aconteceu comigo nesse projeto. Aqui nós temos uma visão do LCD. Uma imagem muito interessante aqui do LCD é o seguinte: tem que respeitar essa posição 1 da direita para a esquerda e o pino 16, que é esse cara aqui. Respeitar por quê? Porque ele tem posição para ser ligado aqui nesse barramento central do microcontrolador, da placa do microcontrolador. Esse preto aqui desse lado, olhando aqui da parte dos terminais, próximo aos trimponte aqui, é o pino 1. Não dá para ver, mas do outro lado desse, aqui assim, do outro lado está marcado. E esse aqui é o pino 16. Então isso tem que ser respeitado. São só 12 cabos, tem algumas partes lá no LCD que não são utilizados nesse momento, que é o D0, D1, D2, D3, mas isso não vem ao caso agora, é uma outra configuração para ligação. Mas é essa configuração, ele tem que respeitar essas conexões desses cabos, senão dá problema. Aqui nós temos o sensor em funcionamento, lendo a distância de uma caixa, né? Nós vamos ver na imagem posterior que ele marcou lá que tem uma distância de 3 milímetros. A gente usou milímetro porque ficou mais fácil, não precisou fazer mais conversão e mais conversão. E cada vez que tu faz uma conversão, tu perde alguns valores e aumenta a complexidade do programa, então eu achei melhor deixar em milímetros. Então, como a gente estava falando aqui, a distância não é a mesma, né? Continuando aqui, a gente botou uma régua que está de aproximadamente 4, tirando um pouco aqui 50 milímetros, né? 5 centímetros. E a gente vê que ele está com 59, então já é considerado bem próximo, porque isso aqui na realidade é um sensor didático. Se você vai usar para medir realmente distância, usa régua, usa laser, né? Trena laser, e mesmo assim às vezes não funciona bem. O bom é a trena convencional, mas para ser didático, para falar de tensão alternada, essas coisas assim, corrente alternada, exibição em LCD, e se quiser falar de alguma coisa digital, que tem programa digital, parte digital aí da eletrônica digital tem bastante, é apenas didático, né, como eu estava falando. Bom, acho que é isso por enquanto.